É um prazer estar aqui participando do projeto, vim conversar um pouco com vocês, falar da minha experiência, né? E assistir os filmes que vocês fizeram também. Eu moro lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e trabalho com cinema já deve ter mais ou menos uns 6, 7 anos. Eu comecei com a fotografia, desde pequeno, desde que eu tinha uns 12 anos, eu gostava de tirar foto, tal, tinha uma câmerazinha dessas simples, na época era de filme ainda, né? Mas tirava foto de família, de vez em quando de uma árvore que eu achava bonita, de flor, coisa e tal. Aí, mais pra frente, quando eu fiquei mais velho, eu comprei uma máquina um pouco melhor. E depois, quando eu estava na faculdade, comecei a ter umas aulas de fotografia. Aí, fiz um ensaio fotográfico que eu chamei de absurdo absoluto, que eram 5 fotos reais, assim, do dia a dia de uma cidade, né, no caso Belo Horizonte, que tinha um pouco a ver com o centro ali, um pouco a pobreza, os mendigos do centro, as dificuldades que as pessoas estavam passando dentro de uma cidade. E 5 fotos surreais, assim, situações que eu criei com atores para mesclar situações absurdas, criadas, né, ficcionais, com situações absurdas reais que a gente vê na rua. Para mim, uma pessoa morando na rua é uma coisa absurda. E um cara, por exemplo, uma das fotos que eu criei era um cara pendurado na cerca do palácio do governo lá. Eu usei uns equipamentos de escalada, o cara se pendurou na cerca. A outra era um cara tomando café da manhã no meio da rua, assim, onde o sinal fechou, a gente colocou uma mesa de café da manhã rapidinho, cheio de carro, assim, esperando para passar, um cara tomando café tranquilamente de roupão. Então dava um choque, assim, que eram umas situações bem estranhas, assim, para você ver numa cidade com as situações reais, que causavam um choque mesmo. Tinha um homem que era, eu chamo de um homem consumido, né? Tipo, uma crítica ao consumismo. O cara tá todo plastificado com aqueles filmes de PVC de enrolar comida. No caso era eu servi de ator também. Eu me plastifiquei todo com aquele negócio, entrei dentro de um shopping e uma amiga minha tirou essa foto. Então ficou legal. Aí, só que chegou um ponto que a fotografia não estava mais servindo para dar vazão às minhas ideias. Porque a fotografia é legal, mas ela é estática, né? Ela é parada e não tem som também, não tem movimento nem som. O cinema é justamente a fotografia em movimento, né? São várias fotos, né? Vários frames. Cada segundo de vídeo tem 29 frames, né? 29 fotos. Então eu falei assim, pô, eu preciso de mais fotos e preciso de som também. Eu escolhi uma câmera de vídeo. Aí meu primeiro vídeo foi um vídeo de poesia, chama Noite Escura. Eu escrevi um poema e comecei a sair pela cidade, fazendo umas imagens para fazer um lance com essa poesia. E depois disso eu fiz um documentário junto com o André, foi mais ou menos o começo da nossa produtora também. Nossas histórias, elas caminham mais ou menos paralelas, vocês vão ver no relato dele, vai ter vários pontos que vão passar perto da minha história também. A gente começou a fazer esse documentário numa comunidade quilombola, perto de Belo Horizonte, retratando as tradições deles, o modo de vida, a luta deles, as dificuldades. Na sequência eu fiz mais uma vídeo poesia e fui gostando muito, assim, do processo criativo. Foi uma maneira que eu encontrei de expressar minhas ideias, né? Poderia ser um pintor, ou um músico, ou sei lá, qualquer outra coisa ligada à arte, mas fui pro cinema, entendeu? Foi o que deu certo, assim, que eu consegui trabalhar melhor, porque violão eu consigo tocar só umas 2 músicas, não ia ir muito longe, não. E aí eu pensei, pô, tem uma câmera, o André tinha comprado um computador, eu falei assim, bom, vou tentar viver disso, né? Aí a gente juntou e pegou uma sala comercial, assim, da minha mãe emprestada, começamos a fazer alguns trabalhos para fora, assim, uns clipes de música. E o trem foi desenvolvendo, né? Foi funcionando, tá aí até hoje, a gente está vivendo o cinema.
E meu estilo de produção ele é bem simples, assim, não tem nenhuma superprodução com super atores da Globo, nem nada, porque talvez tenha um dia lá, mas por enquanto é um processo mais artesanal mesmo. Quando eu preciso de alguns atores, eu convido amigos meus que fazem teatro, eles sempre gostam muito de participar dos filmes. A maioria dos meus filmes não teve orçamento. Esse projeto que eu estou agora é o que tem um orçamento maior de todos. Por exemplo, o Candombe da Açude foi o primeiro documentário, a gente fez ele com nossa grana. A gente comprou as fitinhas, pagava a gasolina de lá. A gente gastou fita no DV e transporte, né, para chegar no lugar, basicamente foi isso. Assim, tem o custo do equipamento, né? Uma câmera na época foi uns 4, 5 mil reais, e a ilha de edição foi mais ou menos isso também. Mas ninguém precisa deixar de fazer um filme por falta de equipamento, pode conseguir emprestado, pode gravar com uma máquina fotográfica também, né? Porque hoje em dia as novas tecnologias já tem muita câmera pequenininha que já está com uma qualidade muito boa. Tem festival de cinema que é voltado para dispositivos móveis, né, que são câmeras de celulares. Até os grandes festivais estão começando a aceitar também filmes feitos com aparelhos mais simples. Então isso, não ter um equipamento de maneira alguma é um entrave. A gente tem que produzir independente do que a gente tiver ao alcance, com o que a gente tiver ao alcance. O outro filme legal que eu curto muito é o Jardim de Lírios. Ele tem 29 minutos. Eu considero ele um documento, experimento ficcional. Por quê? Porque ele mistura um pouco do documentário com um pouco de ficção e um pouco do gênero experimental também. Ele não tem uma classificação muito fixa, assim. Esse filme custou muito barato também, deve ter custado uns 300 reais. Ele teve um pequeno acidente. Teve um custo maior, assim, porque a atriz bateu o carro, que era o carro dele, que a gente estava usando. Ela estava dirigindo lá, falando um texto, assim, todo concentrada. Aí uma hora ela foi mexer no microfone de lapela e ficou olhando aqui, o carro foi subir no meio-fio. Aí ficou em 700 reais com aceito a dividir com ela. Pra não ficar... Talvez eu devesse ter pago tudo como diretor, né? Foi um dilema ético. Ela ia pagar tudo, não vou pagar as coisas, não, vamos dividir, porque ela estava trabalhando meu filme de graça. Eu também não estava ganhando nada com o filme, tinha como pagar o conceito do carro inteiro. Mas deu certo. O filme está na internet, quem quiser assistir. Bom, vou deixar o André falar um pouco. Nosso site é avessofilmes.com.br. Ele está meio desatualizado porque a gente está investindo tudo nesse projeto agora, que é o Rota do Sal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas no avessofilmes.com.br tem todos os nossos filmes lá, dá para assistir online e tudo mais. Boa tarde. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui no cinema, assim, foi assistir o ET, né? Um negócio assim. Meu pai me levou lá, era novinho, pequenininho assim, e fui ver ET. Foi muito legal, assim. Aquilo sempre ficou na minha cabeça. E desde então, meu pai sempre me levava muito no cinema. Eu começava a ver os filmes e tentar entender como é que fazia. No começo eu via aquele tanto de nome lá e tal, aí aparecia sempre o nome, porque o ET não era um filme como era ET de Steven Spielberg, né? Tinha o marketing era em torno desse nome também. E eu vi aquele filme, comecei a ver outro e falei, gente, mas como é que pode? Esse cara fez esse filme inteiro, sabe? Como é que ele pensou todos esses detalhes, todas essas histórias, cada coisa que encaixa, assim. E aí isso já foi sempre marcando, chamando a atenção, assim. Depois eu fiquei perdido um tempo assim na faculdade. Eu entrei numa faculdade de jornalismo. Eu nunca pensei que eu fosse fazer cinema. Eu comecei a ver os filmes, procurar entender como que eles eram feitos, né? Eu fui crescendo e fui descobrindo que tinha outros nominhos ali, né? Que tinha outras pessoas que trabalhavam.
que não era só uma pessoa que escrevia tudo, que fazia tudo. Fui entendendo um pouco mais. Na faculdade, eu fui fazer jornalismo, não gostava não, me dei bem, fiquei lá uns tempos, tomei umas bombas, aí fui estudar geografia. Só que o legal da faculdade foi que eu conheci essa peça aqui do meu lado, a gente já ficou amigo desde o começo. E aí na geografia, gostava muito de fotografia também. Eu levei a fotografia comigo para geografia. Aí eu era meio perdido assim quando eu era mais jovem, assim, uns 20 anos, começo de faculdade. Comecei a fotografar, fui estudar geografia. Enquanto eu estudava geografia, eu tive a ideia de fazer um filme assim, de brincadeira mesmo, que foi o Candombe, que é um filme meio que é uma arca inicial mesmo, assim, da Avesso Filmes. Chamei o Cardes, falei, Cardes, vamos lá, você tem uma câmera, tem um computador aqui, a gente começa a fazer. Aí foi meio que sorte, assim, o filme deu certo. Aí essa história que ele falou da salinha e tal, a gente pegou essa salinha também porque a gente chegou lá, a gente não sabia muito bem como que fazia filme nessa época também. A gente tinha uma ideia, tinha história. Aí a gente chegou lá no açude, na comunidade do açude, na Serra do Cipó, começando a filmar um monte de coisa, assim, a gente sentia que estava legal, assim, que ficava bonito, as histórias eram muito bonitas, mas aí chegou uma hora que a gente tinha, acho que 15 horas de filme, e a gente não sabia muito bem como fazer, a gente nunca tinha montado nenhum filme, nunca tinha feito nenhum, né, feito. Aí a gente filmou tudo. Eu lembro que a gente deixou esse material guardado por 6 meses, até a gente conseguir descobrir como que a gente ia montar esse filme. Eu fui fazer umas oficinas de vídeo, igual essa aqui que vocês fizeram, depois que a gente já tinha filmado. Aí 6 meses depois, quase um parto, né? Um pouco menos que um filho, mas 6 meses depois o filme ficou pronto. E aquilo ali meio que revelou um caminho assim para mim, uma coisa que eu gostava de fazer, que me trazia um sentimento bom. Foi muito bom assim quando o filme ficou pronto, a gente exibiu na comunidade, assim. Na hora que acendeu as luzes, eu senti um monte de gente chorando, e isso mostrou um pouco mais dessa magia que o cinema tem, né? As pessoas se identificavam ali naquela tela, né, como protagonistas da história e da sua própria história, né? Isso foi uma coisa marcante para mim. Mas eu acho que aí pegamos essa salinha para juntar e para montar o filme. Aí nessa salinha tinha um telefone, a gente falou, já que tem esse telefone, vamos falar para todo mundo que a gente tem uma produtora aqui. Enquanto a gente montava o filme, algumas pessoas lá começaram a ligar, estou precisando de filmar não sei o que. Aí a gente pegava e ia filmar. Aí levantava uma graninha para continuar o filme. Eu lembro, nosso computador na época tinha 40 gigas para montar o filme. Eu acho que com o primeiro trabalho, hoje em dia você falar isso é até engraçado, né? E com o primeiro trabalho que a gente fez desses filmes, a gente ganhou R$800. Foi o dinheiro que a gente usou para comprar mais gigas para poder fazer outros filmes, assim, para continuar. E agora tem uma coisa também, eu falo que eu aprendi a fazer cinema com meu pai, que não fazia cinema, porque a vida inteira, assim, ele me mostrava filmes, me levava no cinema. Depois, quando ele viu que comecei a gostar também, ele era um cinéfilo, assim, ele começou a comprar muitos filmes e livros de cinema. Eu fui me interessando, assim, hoje em dia, ele morreu tem pouco tempo, assim, eu fico com vontade de falar dele, assim. Hoje em dia eu acho que eu faço cinema por causa dele, assim. Chegou uma hora que lá em casa tinha todos os filmes da história do cinema, tipo, todos os diretores importantes. Comecei a ver aquilo ali e falar, não, eu vou aprender a fazer vendo esses filmes e fazendo os meus próprios filmes. Porque dali eu tiro as inspirações, né? Aí eu tenho alguns mestres, assim, do cinema que eu considero. O que mais?
comecei assim, foi meio sorte de principiante também, e aí veio uma empolgação e acabou que eu voltei para a faculdade de comunicação, de jornalismo, porque aí eu achei assim, pô, quero fazer cinema, vou ser formado em geografia, eu acho que talvez vai ajudar na hora do cara me contratar, né? Pelo menos com um trabalho comercial, eu falei, pô, vou contratar um geógrafo para fazer o filme da minha empresa. Aí eu pensei nisso, tranquei de novo, eu levei 8 anos para formar na faculdade. Mas também porque eu não queria, chegou uma hora no meio, quando eu voltei, eu já sabia que eu não queria ser jornalista, já sabia o que eu queria fazer. E aí passei a me dedicar a isso, assim, a vez começou, a gente ainda estava na faculdade, né? E agora a gente está aqui porque a gente acreditou, sacou, no nosso sonho. Isso é fundamental, porque é difícil, né? Uma profissão, tem poucas pessoas, né? Às vezes você fala com a pessoa, não, eu sou cineasta, eu falo, o que é isso? Eu nunca vi um cineasta na minha vida. Mas o principal mesmo, esse filme que a gente está rodando agora, esse projeto, a gente escreveu a primeira versão dele em 2005. 2005, né? 2006. Quer dizer, a gente demorou 7 anos para conseguir fazer esse filme que a gente está fazendo agora, que é o nosso primeiro longa-metragem, que é um passo importante, assim, um documentário de longa-metragem. E quando a gente escreveu esse filme que a gente está fazendo agora, a Avesso Filmes tinha 2 anos de existência, hoje ela está com 8 anos. Então, o caminho é lento, você precisa acreditar no que você consegue, assim, tudo na vida, né? É acreditar. Acho que isso é fundamental. Acho que foi por aí que eu comecei a fazer cinema. Estou lembrando agora, mais ou menos assim. Foi por causa do ET. Eu vi quando eu era criança. Não, você falou uma coisa super legal, assim, que o fato da gente assistir filmes faz parte da nossa formação, né, como cineasta, assim. Aí eu fiquei bastante curiosa, assim, queria que vocês citassem alguns diretores, alguns filmes que foram determinantes, assim, decisivos, tanto para vocês fazerem a escolha que vocês fizeram, quanto para já começar a formar o repertório de vocês. Então, lá em casa teve 3 fases que eu divido, que era a fase do cinema, quando eu era criança, né, que não tinha nem VHS ainda, eu lembro muito de ET, De Volta para o Futuro 1, esses filmes assim, americanos, né, que a gente ia mais. Uma vez eu fui ver um filme com meu pai, que era o Parente a Serpente, acho que é Monicelli, né, era um filme muito engraçado, eu era criancinha, meu pai me levava em vários, assim, esses são os que eu lembro agora. Depois veio a época do VHS, lançado, né, foi aquela febre, locadora, não tinha videocassete antes, né. Aí meu pai ia lá, pegava um monte de vídeo. Lembro de Blade Runner, lembro do Incrível Exército de Branca Leone, também, que é engraçado demais. Aí depois eu fui ficando mais velho, eu mesmo, né, na época do VHS eu era novo ainda, 10, 12, 13 anos, e meu pai ia na locadora, pegava uns filmes legais assim, eu só gostava das locadoras que tinham filmes do Bruce Lee, assim, eu assisti todos os filmes do Bruce Lee e achava um negócio assim, o cara, maior cineasta da história. Depois eu fui ficando mais velho, ver a época do DVD, e a época de começar a fazer os próprios filmes também, né? Porque eu não imaginava que eu ia fazer cinema, eu achava que eu ia ser escritor quando eu era criança, assim, eu gostava de escrever e falar. Meu pai escrevia livros também, então tem uma foto minha pequenininha lá no lançamento do livro dele do bar. E depois, na época que eu fiquei muito maior, o filme não tem jeito de deixar de falar, né? O Terra em Trânsito. Quando eu vi o Terra em Trânsito do Glauber Rocha, eu fiquei chocado, porque a estética do filme é uma estética muito próxima, assim, muito possível de se fazer, assim, a câmera na mão e uma ideia na cabeça, né, que era o bordão maior do Glauber. E eu tinha uns 20 anos quando eu vi esse filme pela primeira vez, e se vocês pegarem esse filme e vocês verem, vocês vão ver que é um filme muito bom,
E uma coisa muito simples, assim, de ser filmada, com atores ótimos, né, que ele tinha lá na mão, mas tudo, a câmera treme, e isso faz parte, ele pega e ele se apropria disso, assim, a câmera tremer faz parte de ser o tumulto que é o filme é todo tumultuado, né, todo verborrágico, né, o Glauber Rocha. Deus, o Diabo na Terra do Sol eu vi um pouco depois. Eu lembro que na época eu comecei a ver e não gostei muito, acho que eu não entendi. Aí eu fui ver um pouco depois. No dia que eu vi Cidade de Deus no cinema também, aquela história, né? A gente nunca tinha visto um filme brasileiro daquele jeito, com ação e bandido. É uma montagem nova, assim, que a gente não estava acostumado. Eu fiquei... Essa época eu já pensava em fazer, já estava querendo fazer e tal. Outro filme, Iracema, uma Transamazônica, é outro filme que mostra também as possibilidades de fazer cinema muito simples, que os caras pegaram uma Kombi, acho que 2 diretores, uns 3 atores assim, atravessaram a Transamazônica e fazendo um filme que é uma peça fundamental, assim, que mistura documentário e ficção de uma maneira... Tem os poucos filmes no mundo que fizeram isso de maneira tão brilhante como esse filme. É o Bodansky, né? O diretor do filme. O Jorge Bodansky, o pai da Laís, né? E o Orlando Senna. São os 2 diretores desse filme. Deixa eu ver aqui. Tem um monte, né? Assim... eu li... Tá bom. Vai falar a lista dos 100 melhores filmes da vida, né? A gente vai ficar até amanhã. Bom, eu também tive... Meu pai teve uma influência, assim, pra mim também, que ele curte filme pra caramba e... Tinha uma época que a gente ia tanto no cinema que na BH tinha uns cinemas de rua, né? Antes de começar os shoppings, cada bairro tinha o seu cinema, então a gente pegava um jornal... tá passando tal filme em tal lugar. Aí a gente ia lá assistir. Aí no outro dia viu outro. Aí tinha dia que a gente pegava o jornal pra ver, dos 7, 10 cinemas da cidade, a gente já tinha visto todos os filmes. Aí, não tem filme pra ver hoje, que ruim. Então, não sei, de alguma maneira o pensamento cinematográfico foi se formando assim, nessa época. Eu lembro assim, quando eu tinha uns 10 anos, tocava Legião Urbana, caramba, eu escutava Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica, que passavam um filme assim, certinho na minha cabeça, né? Então eu ficava ouvindo a música e vendo o filme, E eu falei assim, nossa, deve ser bom fazer um filme, né? Fiquei com isso na cabeça, assim, será que eu vou fazer um filme? Quando a gente é pequeno, a gente quer fazer tanta coisa, né? Que fizeram só uma ideia mais. Quando eu era mais novo, ainda falava assim, nossa, caminhoneiro deve ser legal, ficar viajando a vida inteira, passar ali, conhecendo vários lugares. Depois que ser médico, depois que ser um monte de coisa, acabei virando cineasta mesmo. Eu adoro minha profissão. Assim, sei lá, acho que Tarkovsky é um cineasta russo muito bacana, assim, que tem um olhar muito peculiar, a fotografia que ele explora é muito bonita, os locais abandonados. Isso é uma coisa que me influenciou bastante. Glauber Rocha, assim, a pegada revolucionária dele me influenciou muito também. Eu tenho todos os livros sobre o Glauber, eu até vou lendo meio devagar também. Eu não assisti todos os filmes dele até hoje, mas e guardando, assim, daqui um ano eu vejo outro, daqui uns anos eu vejo outro. Os livros dele também eu vou lendo aos poucos, para não esgotar aquele cara que, para mim, acho que é o maior cineasta que já teve. Tem filmes, assim, mais atuais, tipo Amores Brutos, né, que é de um mexicano, que é bem legal também, se passa numa cidade grande. Tem vários, é até difícil ficar citando os nomes, acho mais legal falar do meu processo mesmo, assim, de que o cinema ele começa a partir de uma ideia nova, né? Para um diretor, para um roteirista, ele tem uma ideia e começa a viajar naquilo, que essa ideia exige, a gente pode chamar ela do argumento do filme. Aí você vai tendo essa ideia, por exemplo, falar de um exemplo prático meu.
Eu andava muito pela cidade e via umas plantinhas que iam nascendo nas calçadas, nos muros. Nos locais mais improváveis tinha uma plantinha ali, no meio do concreto. Eu falei assim, que legal, né? Como que a natureza tem um poder de resistência. E lá em Belo Horizonte, na BR que vai para o Rio de Janeiro, eu ia pedalar de vez em quando lá, onde um amigo meu mostrou um trecho da BR que estava desativado, há muito tempo já, e tinha umas árvores brotando no meio do asfalto, sabe? Até arrepio quando eu lembro delas, assim, que é bonito demais. Você vê aquela BR abandonada e umas árvores saindo no meio do asfalto mesmo, as árvores já grandes, aquela faixa amarela, né, que tem nas rodovias e as árvores saindo lá de meio, eu olhava aqui. Tem que vir filmar alguma coisa aqui, né? Tanto é que eu já filmei 3 filmes meus, já usei essa locação, de tanto que eu... Por isso que eu estou escrevendo o roteiro, eu penso, não vou filmar lá não, já filmei demais, né? Tá bom. Aí eu tinha umas fotos desse local, me inspirou a tirar, comecei a colecionar fotos de plantinhas que vão nascer em locais da cidade. Aí de repente eu falei assim, vou fazer um filme que o roteiro vai ser um cara, um personagem mirabolante, fictício, que é o cara que planta todas essas plantas em todas as cidades do mundo inteiro, é o semeador urbano. Então, a partir dessa ideia, eu criei esse personagem e comecei a imaginar, bom, mas quem que é esse cara? Ele vai existir mesmo? Ele vai ter fala? Não vai? Aí eu acabei colocando ele como um personagem que era da cabeça de uma fotógrafa, que quando ela era criança ela gostava de imaginar que existia esse cara que plantava as plantinhas. Então no filme tem essa fotógrafa que sai pela cidade fotografando essas plantas, e o semeador urbano ele aparece de vez em quando, mas ele é um misto de imaginação dela e pode ser um cara também, que tem uma cidade grande, sempre tem uns malucos que fazem as coisas, né? Pode ser um maluco que resolveu plantar as coisas. Então, a parte das fotos, tive a ideia e fiz o filme, é um curtinho de 7 minutos, que rodou bastante, ganhou alguns festivais, foi exibido no exterior. Então, de repente, às vezes de uma ideia simples nasce um grande filme, mesmo que seja um curta-metragem. Então o cinema é isso, é o sonho, né? A gente tem uma ideia e vai trabalhando aquela ideia e vai mobilizando as pessoas. Tipo, você convidei os 2 atores para irem. Você tem que se movimentar, né, para a coisa acontecer. E depois você vai curtindo todas as fases do processo. Até a ideia é uma fase muito gostosa. Escrever o roteiro é muito bom também. Depois filmar, depois ver o filme pronto, sabe? Mandar no festival, às vezes o festival te convida para ir lá, manda sua passagem. Às vezes você vai no festival, ganha o festival, então isso tudo. Não que você vai fazer um filme só para isso, mas isso é uma parte legal desse meio, dessa profissão. Você conhecer gente bacana também de outros lugares. Tipo, hoje a gente está aqui, não estou conhecendo vocês, estão conhecendo a gente lá de Minas Gerais. O cinema propiciou esse encontro. Eu estou falando assim, de todas as fases da produção, também não significa que cada um de vocês tem que fazer tudo do processo inteiro do filme. Tem gente que faz esse cinema autoral, que você desde a ideia, você escreve o roteiro, vai lá e dirige o filme. Mas tem gente que é bom de roteiro, tem gente que é bom de câmera. O cinema, ele tem essa divisão do trabalho bem específica. Se você quiser fazer uma coisa X dentro do processo produtivo, você pode. Agora, se você quiser também dominar o processo todo, hoje em dia você consegue fazer isso, porque você pode operar a câmera e montar. Tem um cineasta que eu curto muito, que é o Lars von Trier, que é um dinamarquês, fez Dançando no Escuro, fez, acho que chama Os Idiotas, Dogville, Wanderlei, alguns outros, Anticristo, eu nem vi ainda. Tem um Grande Chefe, esse cara é foda, ele é muito bom. E o cara faz tudo, ele escreve o roteiro, pega a câmera, filma, dirige, detona. Então é um cara que eu aconselho para vocês verem, assistirem os filmes dele. E falar um pouco de oficina também, eu já fiz várias oficinas, hoje em dia ainda faço oficinas também de vez em quando. Acho que o profissional sempre tem que estar sempre se atualizando, pesquisando, estudando, entrando no site de cinema, ver o que está rolando de bacana no momento. E é importante, isso que vocês estão fazendo aqui, assistindo essas aulas, pode ser o
começo de uma coisa que vocês vão poder fazer pro resto da vida, né? Tem um cineasta português, Pedro, não sei lá do que ele rodou o último filme dele esse ano passado, está com 100 anos, então é uma profissão que talvez até não cansa, mas pode sempre ter uma ideia nova para você fazer. Não, e também não tem idade para começar, né? Cinema, assim. O Glauber Rocha fez o Deus Diabo na Terra do Sol com 23 anos de idade. Quer dizer, é um cara super precoce, né? E o Akira Kurosawa começou a fazer cinema com 38. O Glauber Rocha morreu com 40, porque o Kurosawa morreu com 80 e tantos. Fez cinema quase que até o último dia da vida dele, assim. Uma coisa que não tem como, não tem idade para começar nem para terminar. Assim, nunca aposenta do cinema, porque todo mundo que faz cinema faz por amor, assim, por vontade de expressar, né? As coisas que pensa, as coisas que sente. Por que você vai querer aposentar de uma coisa que você ama, né? É uma profissão muito bacana mesmo, assim, possibilita diversas coisas. Por exemplo, esse filme que a gente está fazendo agora, assim, esse filme a gente começou lá em Goiás, perto da Chapada dos Veadeiros, ali tem uma comunidade que chama Calunga, que é um maior remanescente quilombo do Brasil. São 5.000 pessoas, vivem isolados, assim, não tem cidade mais perto, que está a 50, 60 quilômetros. Vivem espalhados no sertão, não vivem numa vila, não, vivem espalhados, assim. E a gente começou lá esse filme porque eles desciam esse rio Tocantins inteiro até Belém do Pará para buscar sal. E quando voltava um dia de trabalho, era um copo de sal, dentro do quilombo, em todo o sertão ali do centro, ali da fronteira de Goiás e Tocantins. Nesse processo aí, a gente está fazendo amizade, conhecendo histórias. A gente está descendo o rio também, igual os calungas fizeram. Até não sei como que vocês acharam a gente, depois vocês têm que falar, assim, foi muito inusitado, assim. A gente vem descendo de caiaques, assim, a gente curte muito esporte também, de aventura. A gente está fazendo um filme de aventura e história ao mesmo tempo. Que é uma ideia legal, assim, que é para atrair a juventude também, quem gosta de aventura, junto com o cinema documentário, a etnografia. A gente vem documentando a memória das pessoas sobre o Rio. Nesse processo, até agora, a gente já passou pelo menos uns 25 cidades. A gente tem 150 horas de material gravado para fazer o filme no final, que vai ser 1h30, 2 horas. E assim, cada lugar que a gente sai é uma tristeza de ter que sair, assim, porque você cria um apego com as pessoas, você cria um sentimento de amizade, assim, principalmente nos lugares onde a gente passa mais tempo. Quando eu chegar em Belo Horizonte, eu vou ter amigo no centro-norte do Brasil inteiro, assim, para quem eu quiser ligar, assim, de qualquer lugar aí na beirada desse rio, eu vou poder vir, vou poder voltar, encontrar essas pessoas de novo. É uma forma de conhecer, assim, de viver um pouco da vida deles, aprender com eles e deles aprenderem com a gente também, né? Esse tipo de cinema que a gente está fazendo. Nesse caso dessa rota, assim. Gente, quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, é só levantar a mão que pode perguntar. Eu quero dar os parabéns, assim, para mim, está sendo assim, uma coisa assim que eu não posso descrever com palavras. O que é fazer o nosso primeiro filme, ter botado uma câmera. Eu tive o privilégio, eu estou me realizando. Tive o privilégio de escrever um roteiro, e olha que eu sou preguiçosa para escrever, eu odeio escrever, mas eu escrevi um roteiro brigando com todo mundo, tem que terminar, mas então, eles têm que terminar, que tem que entregar para a gente fazer. Mas e você vê a sua ideia sendo depois ele filmado, e depois sendo toda arrumadinha, assim, é um presente. Às vezes a gente é perfeccionista, não concorda, mas eu depois estava pensando lá em casa, assim, meu Deus, mas a primeira sementinha já foi plantada. Então, pra gente, pra mim, eu acho que os outros também, é um privilégio estar tendo esse bate-papo. A ideia dele ali, pra mim, ele quase entrou na minha cabeça, que eu acho o máximo desse contraste, você chocar. Tipo,
Eu gosto de mexer um pouquinho com moda nisso, mexer o luxo com o miserável, você fazer aquela troca, assim, chocar. A ideia dele de botar o cara tomando café no meio da rua, esse cara parado, ó, você tem os meus parabéns, que a ideia foi maravilhosa, entendeu? Eu acho que vocês só estão melhorando mais a nossa questão de qualidade cultural. Eu agradeço muito a presença dos dois. Obrigado. O cinema tem uma frase do Glauber que ele fala: cinema é máquina liberadora de sonhos. Tipo assim, eu viajo muito nisso. Quando eu estou escrevendo um roteiro, antes de eu filmar, o filme já está todo pronto na minha cabeça. Eu já sei o começo dele, já visualizei todas as cenas, já vi tudo. Até a palavrinha fim subindo no final, já estava o filme pronto. Aí eu saio para filmar, quando o filme está pronto, eu passo na tela, não, que bom, né? Estou vendo meu pensamento ali, estou compartilhando ele com outras pessoas também. Então acho mais legal do cinema isso, essa comunhão de ideias, esse compartilhamento de você conseguir expor esses pensamentos, né? Porque olha só que legal, a literatura para mim ela é um meio de expressão mais legal, mais eficiente, que você está lendo o livro, é o que te exercita mais a mente, porque você está lendo, você está criando aquele cenário todo, né? Você está imaginando os personagens, você está fazendo um filme na sua cabeça. Agora, quando você faz um filme, você está passando o que está dentro da sua cabeça para as outras pessoas verem. Isso a gente só vai conseguir no futuro, daqui a uns 200 anos, né? Quando conseguirem. Aí vai ser um novo cinema, eu imagino isso, que a gente vai ter uns fiozinhos ligados, não vai mais precisar de ator, não vai precisar de nada, a gente vai fechar o olho e vai imaginar tudo assim acontecendo, vai estar passando numa tela, sabe? Ou então vai gravar no HD, você imagina todas as cenas, e depois vai editando aquela do seu próprio pensamento, né? Porque o cinema de alguma forma é isso, você pôr seu pensamento para acontecer isso, só que você precisa de atores, né? Mas isso é incrível mesmo, eu estava até brincando. Bom, a gente não escreveu o livro, mas a gente já fez um filme. Então a gente já está meio caminhando para se autorrealizar, né? Isso que você falou é bem real mesmo. Eu, quando eu estava escrevendo, imaginei cada etapazinha. Eu até ri, porque isso é perigoso. É um exercício bom, né? É gostoso. É muito bacana. É a melhor coisa que tem, né? Você vê o seu pensamento pronto ali, né? Uma forma de magia mesmo. Ainda mais quando as outras pessoas veem também. E você pode passar para elas verem. Legal demais. E alguém? E se é igual cachaça. Essa timidez é nova. 11º dia de curso. Ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta. Então eu vou falar. Bruna? Eu me vergonho. Não vai, sem vergonha. Mas pelo que eles falaram aí, também da ideia da plantinha. Quando a gente começou, no primeiro ano, começou a gente tendo que adaptar os livros da forma que fosse melhor pra gente. E era uma maior dificuldade porque a gente não entendia bem, que era uma linguagem muito culta. Então a gente resolveu fazer filmes, curta-metragens, com câmera mesmo, fotográfica. A gente filmava e ficava tão natural mesmo, mas no final dava um orgulho tão grande, mesmo que ficasse, não desse pra gente escutar bem. A gente improvisava todas as falas, não tinha roteiro. A gente tirava do próprio bolso para ir para os lugares. Mas eu acho que no final é importante porque não é uma superprodução. Uma coisa que está na sua cabeça e você consegue exercer é bem legal. Por isso que eu adorei a ideia da plantinha. Eu imaginei tudo na cabeça. É assim que começa. Eu esqueci de um detalhe assim, na hora que eu estava falando da minha trajetória. Quando eu tinha 18 anos, antes de entrar para a faculdade, tudo na época do VHS, assim, fazendo vestibular, a gente juntou um grupo de amigos assim na casa de umas amigas assim, e fizemos um filme também, um curto-metragem, que a gente escreveu o roteiro, deu um outro amigo meu que hoje ele é pintor, artista plástico, né? E a gente escreveu o roteiro ali de uma forma, a gente não tinha ilha, era no VHS, que cada take, você terminava o take, já começava outra cena, a edição era na hora, assim, você dava o stop, gravava outra cena, já passava. E esse filme, ele existe até hoje, assim, eu estou tentando recuperar ele.
uma história assim, adolescente, de 18 anos e tal, num apartamento, no final o cara morre dentro da banheira, era uma doideira, assim. Poucas pessoas viram esse filme, eu lembrei dele aqui agora. Aí eu não imaginava que eu ia fazer cinema. Começa assim mesmo. Tá aqui, fazendo com os amigos. O interessante é que a gente pensa que é uma realidade que pode estar tão longe da gente, né? E às vezes a gente já está envolvido e não sabe. Graças a Deus, a Oficina Tela Brasil veio para deslanchar mais de todas as ideias. Não, e tá cada vez mais próximo mesmo, porque agora vocês não precisam parar de fazer, vocês têm que continuar, vocês podem continuar assim. Um celularzinho, daqui a pouco vocês já um de vocês junta com o outro, compra uma câmera ou ganha uma câmera, de um jeito vai aparecem câmeras. Você fazendo e é legal, né? Vocês continuarem fazendo, os filmes vão ficar cada vez mais legais, vocês vão ter ideias cada vez mais legais. Uma hora vai chegar alguém, vai ver, vai querer passar no festival, vocês vão mandar para o festival, aí vocês vão ir no festival, e vocês vão só, a empolgação é crescente, assim. É bom demais quando você chega numa sala cheia assim, de gente vendo o seu filme, assim, termina, todo mundo aplaude. É mágico, o cinema é mágico, assim, ele é uma forma de magia. Eu acho que uma coisa muito importante também é vocês, agora que vocês se conhecem, que vocês trabalharam juntos e tal, tentar manter essa coisa do grupo, do coletivo, né? Porque a gente sozinho às vezes é muito mais difícil, mas quando a gente encontra uma parceria que a gente acredita, né? Aquilo começa a multiplicar, as forças vão multiplicando, e aí vocês vão conseguindo sedimentar um grupo, né? Um coletivo que vai pensar cinema, que vai pensar essas próximas ideias, que vai pensar como descolar parcerias, apoios, aonde a gente escolhe o equipamento. Então o grupo que se formou aqui, né, claro que de repente nem todo mundo tem super afinidade para trabalhar com todo mundo, mas é importante que daqui vocês tentem ao máximo possível, quem quiser continuar na área, se fortalecer dentro de um grupo, dentro de um coletivo. Não se faz cinema sozinho, sim. O cinema é uma atividade de grupo, Você pode ter o cara que escreveu o roteiro, ele vai dirigir o filme dele, mas ele vai precisar de uma equipe, assim. Tem pessoas que trabalham, um escreve roteiro, o outro dirige, tem diretores que não escrevem roteiro, só dirigem roteiros de outras pessoas, que inclusive contratam, né? Tem diretores que pensam o argumento, contratam uma pessoa para escrever o roteiro e depois roda o filme, ou vice-versa, tem bilhões de formas. E a maioria das artes são muito solitárias, né? O cinema ele tem várias etapas, ele tem a etapa da solidão, né? Que é do roteiro, que também você pode chamar amigos, é muito bom você discutir roteiro, você ter feedback com várias pessoas, mas a maior parte do cinema, ele é uma arte feita em grupo, assim, e cada indivíduo daquela equipe precisa se dedicar para o filme ficar bom. Ele não existe solitário, você faz o filme sozinho. Poucos filmes, né, aí são ideias, é possível, claro, mas é limitado o leque de possibilidades, assim. O Cardez é um cara que faz filmes sozinho de vez em quando, que é impressionante, assim. Mas você precisa de gente. O cinema é feito de várias pessoas. As equipes geralmente são grandes, inclusive, na maioria dos filmes. Agora, hoje em dia também está cada vez mais crescendo essa ideia de trabalhar com equipes pequenas, mas sempre equipe. É importante estar junto, porque você discute as ideias, cada um pesquisa um setor, você falou financiamento, onde que vai estar a linha de financiamento, um gosta mais dessa coisa, se especializa mais nisso, o outro gosta mais de fazer a fotografia, se especializa na fotografia. E é meio que natural mesmo, assim, cada pessoa tem uma personalidade, tem um gosto, cada pessoa vai naturalmente caminhando para aquela função, para aquela coisa que pode exercer ali. Mas é importante vocês estarem juntos agora, ainda mais se vocês estão numa cidade pequena, tiveram essa oportunidade maravilhosa de fazer essa oficina, que apesar de parecer rápida, não é tão rápida, né? 10 dias, tem muitas oficinas que são 3 dias, 5 dias, o maior que eu tinha visto é 5 dias, né? Então, eu acho que vocês têm que ficar juntos e fazer mais filmes, assim, não parar aí. Porque esse dia vocês vão lá em Minas Gerais exibir o filme de vocês no festival, a gente vai estar lá para ver. Seu convite? Sim, a gente faz um festival lá, a gente fez o primeiro agora,
que é o Cine Cipó, que começou ano passado no Festival de Cinema Ambiental, Socioambiental. A gente quer fazer o segundo agora, mas essa pegada socioambiental, ele acontece no Parque Nacional da Serra do Cipó. É um lugar muito bonito lá, está todo mundo convidado para escrever os filmes nesse festival, produzir filmes no festival, que aí a gente se encontra lá. Esse filme que a gente está rodando agora chama Volta do Sal Calunga. Depois vocês podem entrar no site voltadosal.com.br. A gente, o André falou um pouquinho, né? A gente começou lá em Goiás e estamos descendo o rio. São 2 caiaques duplos. Nós 2 estamos remando e tem mais 2 pessoas também remando. Aí tem, além desses 4 remadores, tem mais 3 pessoas. Bom, nós 2 somos os diretores do filme. Tem a Flor, que está fazendo assistente de direção e cuida do som também. O meu irmão, que é o Tom, ele está fazendo muita câmera e a gente está com o notebook que a gente vai editando os videozinhos. No site dá para assistir, tipo, de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, a gente solta um vídeo de 3 minutos, mais ou menos, que é um aperitivo, assim, do trabalho. E a gente vai parando, assim, de cidade em cidade, chega naquela, ver o que tem de interessante ali. A gente tem várias cidades já tiveram uma pesquisa prévia, e a gente está resgatando essa rota comercial que tinha no Tocantins antigamente, né? Porque todas as cidades da beira do Rio Tocantins dependiam de Belém para se abastecer de mercadorias. Então saíam os barcos, não tinha Belém Brasília, né? Nem outras estradas, então todo mundo era obrigado a vencer as dificuldades do rio, que eram inúmeras cachoeiras, às vezes tinham ataques de índios também, e para chegar em Belém e trazer as coisas, o sal, os tecidos, combustível, coisa e tal. E está sendo muito bacana, a gente está navegando desde o dia 16 de maio, então tem 2 meses e meio que a gente está no Rio. Ontem mesmo a gente estava em Taguatins, não sei se você conhece, fica perto daqui, né? A gente estava lá, tinha trabalhado, a gente vai trabalhando, curte a praia, grava umas entrevistas, volta, vai para o hotel, escreve, trata umas imagens, posta um conteúdo no site, a rotina é essa. Quando a gente está no Rio, a gente está preocupado em remar e vai pensando as coisas sobre o que já rolou até agora, qual que é o próximo rumo assim, que a gente quer dar na direção do filme. É um documentário que não tem muito roteiro, assim, né? Tem um pouco de pesquisa antes, e no nosso caso ele tem um roteiro mais geográfico, assim, a gente definiu o trajeto dele, que é começar no Rio Paraná, lá em Goiás, navegar nesse rio até ele cair em Tocantins, e do Rio Tocantins seguir até Belém do Pará. Então a gente tem mais um mês e meio de expedição. Daqui nossa equipe está remando, a gente parou em Imperatriz, a Rede Globo fez uma entrevista com a gente lá para passar no Jornal do Maranhão. Aí a gente veio para cá e o povo continuou remando, a gente vai encontrar com eles amanhã lá em Sampaio. Então tá bem bacana, assim, uma experiência, é um pouco cansativo, né, ficar vários meses fora de casa, mas eu acho que o resultado vai ser impressionante, assim, eu estou com grandes expectativas para esse filme, já tinha muito tempo que a gente tinha tido a ideia e estava pensando como que a gente ia viabilizar uma grana para fazer esse filme, né. Primeira vez, assim, quando a gente teve a ideia, eu liguei lá no Salsiza e perguntei, banca esse filme pra gente, tal. A gente chega lá em Belém e compra o sal de vocês, não sei o quê, o cara do marketing, legal, gostei da ideia, mas morreu nisso, né? A gente, então vamos lá, Lei Rouanet. Começamos a escrever o projeto da Lei Rouanet. Aí vai a empresa, apresenta, não rola, vai em outra, apresenta, não rola. Aí o canal aprovou o projeto, beleza. Tem uns editais que as grandes empresas abrem, Petrobras abre, Eletrobras, acho que a Vale tem também um programa cultural. E você manda seu projeto para lá, passa no pneu, se for aprovado, você recebe a grana. E outra forma é você ir batendo na empresa, tentar convencer o dono da empresa a destinar uma parte do imposto de renda dele para o seu projeto. Então, tipo assim, você às vezes pode captar 10 mil reais, o cara investe 10 mil reais, em vez de pagar 10 mil reais de imposto, ele
bota a logomarca dele. Então, ele está fazendo propaganda de graça, né? Se os empresários conseguissem ver isso com mais facilidade, eles investiriam mais no cinema. E a gente conseguiu captar uma grana. A Eletrobras deu R$250 mil para a gente começar a fazer o filme, que era mais ou menos metade do orçamento. O orçamento total do filme é 550 mil. E recentemente, há um mês atrás, a gente captou mais 150 mil. Então a gente fez 400 mil. Só que mais da metade já evaporou, né? Porque fica caro manter uma equipe no Rio e vários meses, tem que pagar o cachê de todo mundo e coisa e tal. Mas isso, sim, é meio astronômico, assim, até pra mim, um projeto dessa envergadura é o primeiro que eu estou participando, que eu estou dirigindo. Meu penúltimo filme, o Semeador Urbano das Plantinhas, que eu contei, né, das plantinhas da cidade, custou R$400. Então, não horrorizo não. Um dia, sei lá, vocês podem estar fazendo um filme de 100 mil ou de 1 milhão também. O próximo filme eu não sei, tipo, eu vou começar do zero de novo. Se for um de R$500 vai ser, se for um de R$0 é ele, se for um de 600 mil é ele também. É uma vida meio imprevisível, né? Não sei o que é a próxima coisa que vai surgir. Essa história do patrocinador que surgiu agora, assim, há um mês atrás, é um exemplo bom, assim, de como que as coisas acontecem também. Precisou a gente estar fazendo o filme, a gente está rodando, já está com o site lá, para as pessoas acreditarem que a gente ia descer o Rio inteiro remando e ia fazer um filme sobre a memória das pessoas, né, que moram no Rio. Foi difícil, porque quando a gente estava para sair para a expedição, a gente tinha menos de 50% do orçamento. E é um filme, não tem jeito de ficar barato mesmo, você percorrer 2.000 quilômetros com uma equipe de 7 pessoas, né? Não tinha jeito. Todo mundo ficar fora de casa 5 meses, né? Gasta uma grana assim, federal. Se a gente tivesse saído de lá, se a gente fosse terminar o filme com esses 250 mil, a gente ia terminar no prejuízo, a gente ia ter que terminar o filme botando grana nossa na parada. Quando a gente saiu de lá, a gente ainda estava nessa... Existia essa possibilidade, assim, de... Mas aí, vamos lá, porque a gente acredita na história, né? Mas vamos continuar descendo o Rio. Quando vocês começaram a gravar e qual a previsão para terminar? Só a gravação, isso? A gente começou a gravar dia 20 de abril. Lá nos Calungas. A gente ficou do dia 20 ao dia 16 gravando lá, porque é uma região muito grande. São 5 mil pessoas que moram numa área de, acho que mais de 200 mil hectares, as estradas são ruins, então a gente tinha que ir para uma comunidade, ficava 10 dias lá e voltava para a cidade que a gente estava, que era Cavalcante. Aí a gente organizava a próxima ida aos Calungas, ficava mais uma semana e voltava para a cidade. Nisso a gente estava esperando os caiaques ficarem prontos, a gente encomendou os 2 caiaques lá de São Paulo, o cara estava fabricando. Aí os caiaques tinham que sair de Atibaia, chegar lá em Cavalcante, a gente demorou mais um tempão. Então a gente começou dia 16, dia 20 de abril, ficamos filmando lá, dia 16 de maio a gente começou a descer o Rio, filmar no Rio. Parando de estar na cidade, tem vezes que a gente dorme na beira do Rio, acampando. Quando a distância entre as duas cidades são muito longas, a gente passa 1, 2, 3 noites no Rio. E a previsão de acabar é de 17 de abril, 17 de setembro agora. Então falta um mês e meio. Talvez a gente chegue um pouco antes, né? Porque agora tem que enfrentar o monstro de Tucuruí, né? Que é essa mega barragem pela frente. A barragem é muito louco, que vem, tem uma que está remando, de repente começa a vir um vento. Que se você parar de remar, você começa a ir para trás, sabe? E vem umas ondas também, que eles chamam de banzeiro, né? Dessa altura, assim, se for uma canoa de madeira mais simples, começa a entrar água e a canoa afunda, né? O caiaque é um caiaque oceânico e está preparado para enfrentar essas oscilações da água. A gente deu sorte de ter esse modelo bom. O máximo que acontece é esconder um pouco de água, mas ele não afunda. Ontem a gente passou na cachoeira do Descarreto. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Taguatinhos. Lá em Taguatinhos. Vários barcos já naufragaram lá, muita gente já morreu.
E umas ondas assim, desse tamanho. Tem umas fotos que a pessoa que está na frente do cara que aparece, quem está lá atrás está dentro de um buraco, dentro de uma onda, some. Então cada dia é uma história diferente, assim, tá muito boa essa viagem. Tipo, descer o rio dentro de uma garrafa PET gigante. Mais ou menos isso, assim. Ele nunca afunda, é bem seguro, assim, na maior parte do tempo. Os rios, não tem um risco, assim, de vida, assim, não teve nenhum momento que a gente passou. O risco maior é de acertar o caiaque numa pedra e quebrar a nossa embarcação, a gente tem um problema grave para arrumar ele. E acho que o risco maior é fazer um filme legal demais também e alimentar a boca do balão para poder fazer pelo menos mais uns 10 aí, porque a gente precisa do cinema, né? É fundamental para as nossas vidas e para compreender o mundo. Ok, a gente já está sabendo que cinema é uma coisa assim, que tem muitas dificuldades, tem vezes que a gente passa muito perrengue. Uma das primeiras coisas que a Marina falou pra gente foi: se você quer indicar fazer cinema, pode pular fora, porque você não vai conseguir, tem que ser por amor mesmo. E diante de todas essas dificuldades, eu queria saber se durante a carreira de vocês já chegou um momento assim que vocês já pensaram em desistir, não fazer mais isso, e se chegou, o que foi que motivou vocês a continuar no mundo? Eu nunca pensei em desistir porque eu nunca soube fazer outra coisa. Quando eu era jovem eu gostava de escalar uma montanha, aí eu descobri que eu sabia fazer cinema numa época que eu não sabia fazer nada, assim. Parecia que eu só servia para escalar. Aí eu tentava ganhar dinheiro com escalada de montanha, assim, de pedra, assim, tentei ser profissional quando eu era jovem. Aí eu falei, esse trem aqui não vai dar dinheiro de jeito nenhum. Aí fiz um filme, achei que eu sabia fazer aquilo. Não ganhei muito dinheiro não, mas é super divertido, sabe? Às vezes você viaja para uns lugares legais, de graça, te dão passagem, você fica nos hotéis chiques, saca? Vem aqui, dá uma palestra para um monte de gente legal. É divertido, assim, a maior parte do tempo é divertido. É diversão pura, assim. Cinema é diversão. E você pode acertar, às vezes você faz um projeto ganhando dinheirinho, depois você fica um tempo sem vivendo com aquele dinheiro ali, aí você rala, ganha mais um pouco. E sei lá, você pode dar sorte também, né? Tem gente que dá sorte, tem um monte de gente aí que ganhou dinheiro com o cinema. Também é mentira falar que não ganha dinheiro. O Spielberg deu Principalmente se você morar nos Estados Unidos, assim, for um gringo e europeu e tal, fica mais fácil, assim. Dá pra viver tranquilo, é divertido, assim, dá pra ter uma vida muito boa e cheia de emoção. O cinema é pura emoção. No meu caso, se algum dia eu tiver que mudar de profissão, tiver que, sei lá, trabalhar, ganhar dinheiro com outras coisas, eu vou continuar fazendo filme, sabe? Porque eu nunca quis vincular muito o cinema com a minha fonte de renda, sabe? Se eu for arrumar outro trabalho, tipo, cansar de querer tirar o dinheiro do cinema, eu vou continuar fazendo filme sem me preocupar em ganhar dinheiro com eles. Não que eu, assim, tem vários filmes que eu não sei que não vou ganhar dinheiro, mas eu faço eles. Então, esse lance da grana, muitas vezes eu não está vinculado ao cinema, porque muitas vezes quem mexe com cinema mexe com publicidade também, isso, né? Esse detalhe, assim, é um ponto comum, assim, tem vários diretores vieram com publicidade, ou você vai e compra uma câmera aí para fazer um curto, de repente você tem que fazer um outro tipo de trabalho com ela para se manter, porque viver de curta é meio utopia, na verdade, meio difícil. Mas aí, talvez a prefeitura te contrate de fazer um vídeo da cidade, aí você ganha 20 mil, 30 mil, sabe? Tem umas coisas assim. Muitos trabalhos, a maioria da grana que entrou na produtora foi de vídeo que a gente fez pro governo, assim, alguma coisa assim. A gente deu sorte, e não é muito sorte não, uma coisa que eu sempre busquei foi de não fazer publicidade, fazer chegar assim, fazer uma propaganda aqui de um carro, ou fazer uma propaganda de um supermercado. Propaganda vai ter, quem quiser fazer faz, não tem jeito, no sistema que a gente está inserido. Agora, não sei, me dá prazer e eu não quero ficar contribuindo
pro consumismo, pro capitalismo, sabe? Eu acho que... Então, os trabalhos que eu fiz, mais comerciais, foram de programas assim, do governo que eu acho que funcionam, que são interessantes. Teve um vídeo que eu fiz para a Prefeitura de Contagem, lá que é a cidade vizinha, que é um vídeo educativo, fala sobre preservação ambiental, fala de questões de patrimônio. Então é uma forma também de utilizar o audiovisual, o cinema, para uma coisa menos besta do que a publicidade, né? Porque o tamanho é besta. Nossa Senhora. Você acaba tendo que encontrar esses caminhos assim, de fazer. São os comerciais, né? Não são publicidades, mas são vídeos comerciais que são orçamentos, são até interessantes, assim. Você acaba fazendo filmes, se tiver clientes, assim, você calma. O que sustenta a Verso é mais, a produtora é mais esse tipo de trabalho que a gente fica buscando. São clientes, são vídeos chatos de fazer, na maioria das vezes, assim, são bem enlatados, assim, mas é o que sustenta, enquanto você vai tentando captar o recurso para o seu próprio filme, né? Esse filme, A Roda do Sol, eu acho que é meu terceiro filme, assim, em 8 anos que eu trabalho com filmes e tal, mas esse filme meu autoral é o meu quarto filme, assim, que eu consigo fazer, porque mas ao mesmo tempo eu vivo de filmes, né? Eu não vivo de cinema completamente, mas eu fico lá fazendo uns enlatados, fazendo uns vídeos de fábrica de salsicha. Então, o povo já está chegando aí para a exibição, a gente já está na hora, né? Eu queria muito agradecer a presença de vocês, foi super gostoso. Como eu disse antes, eu acho que todo mundo aqui não espera que o projeto seja um sucesso, vida longa a Avesso, as iniciativas de vocês, ao festival que vocês fazem lá. Eu acho que isso é muito bacana, vocês não estão só produzindo, mas vocês também estão dando acesso, né, à população de assistir, então acesso à exibição, que é muito bacana. Muito obrigada pela presença de vocês. Daqui a pouco eles voltam para comentar os filmes, tá?